Shalom Aleichem, eu sou Rabino Levi Rabinovich, seja muito bem-vindo ao canal. Juntos vamos aprender bastante sobre judaísmo, filosofia hassídica, música judaica e muito mais que você encontra nas playlists do canal. Seja também um apoiador do canal através do Pix, que está na descrição do vídeo, que inclusive é meu e-mail se quiser mandar sugestões ou dúvidas. Vamos à aula, se inscreva já, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. Estamos no capítulo 24, no meio, e o que vimos até agora é que quando a pessoa peca, quando a pessoa faz uma transgressão da Torá ou rabínica, ele se torna pior do que o próprio pecado. Por quê? Porque o pecado, não o pecado, mas a impureza, essa como se fosse entidade, é algo que Deus criou. O Satã, falamos do Yetzer Hará, do mau instinto. Isso é algo que está cumprindo com a ordem divina, de fazer a pessoa se desviar. Agora, quando a pessoa se desvia, ela que conhece a verdade, que deveria ter um autocontrole e negar essa tentação, ele se torna pior do que a própria tentação. Imaginem um adulto e uma criança brincando com uma fralda suja. A criança combina com ela, é o dela, né? É o mundinho dela. Um adulto deveria ter uma capacidade maior para discernir e não brincar com isso. Então, se ele não faz, ele acaba sendo pior, por assim dizer, do que uma criança. E aí falamos também que uma mulher adúltera, não necessariamente que cometeu o adultério, foi aos finalmente, mas uma mulher que se oculta com outro homem, ela está pronta a entregar sua vida para não fazer idolatria. Então, como ela faz essa diferença? E já falamos que uma pessoa não pode diferenciar entre pecados. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E aí o Tânia diz o seguinte: além de tudo o que a pessoa é de negativo durante a transgressão, um detalhe interessante, justo essa semana eu escutei um shiur, uma aula sobre o Tânia, do Rabino Asher Farkas, da Argentina, e ele menciona uma chave do Tânia, é lembrar que quando a gente fala que a pessoa é pior, a pessoa está fazendo isso, é algo externo à essência da pessoa. Uma pessoa nunca pode falar que ela é ruim. A sua ação foi negativa, mas por força do hábito a gente acaba falando que ela é ruim. Uma pessoa, na sua essência, nunca é ruim. Porque ela precisa deixar transparecer essa grandeza interior e esse autocontrole. Bom, então o Tânia diz o seguinte, que, claro, o pecado separa a pessoa de Deus e ele consegue ser inferior a tudo que existe no mundo. Mesmo os animais impuros, não kasher, e as bestas e as aves impuras e os seres rastejantes e insetos. Como consta na Gemara, em Sanhedrin, que a pessoa que peca é pior do que um mosquito. Como a Gemara diz, o mosquito veio antes de você. O que quer dizer isso? Quer dizer, o mosquito veio antes que o ser humano. Então, cronologicamente, se a gente olha na criação do mundo, o mosquito foi criado antes do homem. Primeiro vieram os peixes e aves, depois os animais terrestres, mamíferos, e depois o homem. Então, obviamente, o mosquito foi criado antes do homem. Mas também, filosoficamente, o que o Tânia está trazendo a Gemara fala, se você peca, sabe quem é você? Você é a pior, a última das criaturas. Mas o Tânia está falando que uma pessoa que peca, ela é inferior até mesmo do que um mosquito. Para entender isso, a gente tem que entender o que é um mosquito. Além desse bichinho que não parou de atazanar hoje, mas o que é um mosquito? O que representa um mosquito? Por que a Gemara não fala que a pessoa é pior do que um porco? Que é o grande animal taref. Todo mundo quando pensa no animal, no kasher, pensa no porco. Esquecem do coelhinho, esquecem do cavalo, esquecem do mosquito. Por que a Gemara menciona justamente o mosquito? Vamos entender o oposto. O que é o lado da Kedushá, da santidade? Santidade, a gente já falou bastante no Tânia, é anulação. Uma pessoa que é santa, sagrada, ela está anulada para Deus. Uma pessoa que é santa, ela está disposta a ceder para o outro, pelo outro.
Essa é uma das definições do que é ser uma pessoa sagrada. É uma pessoa que sabe se abster em prol do outro. Isso é a Kedushá. Então a gente vê, por exemplo, Avraham Avinu, ele fazia bondade. Ele é o nosso primeiro patriarca, era uma pessoa extremamente sagrada e fazia bondade. E aí tem uma pergunta, porque o filho dele, o Ismael, que é o pai do mundo árabe, ele também fazia muita bondade. Qual a diferença entre uma bondade e outra? Que o Avraham, consta na Torá, que o Avraham fazia bondade até mesmo com pessoas idólatras. Que a gente encontra os 3 anjos que foram vestidos de beduínos, que faziam idolatria. Esses beduínos faziam idolatria para o pó do pé deles. E ainda assim o Avraham os recebeu e deu comida e tudo mais. Então ele fazia bondade para todo mundo. Já o Ismael fazia bondade para aparecer, só para quem é próximo dele. Avraham fazia bondade para quem ele nunca viu. O Ismael fazia só para quem vai louvar ele pela bondade. Então, qual a diferença da bondade daqui do chá, com a bondade da tomada Sitra Hará, do negativo? É que a daqui do chá faz bondade sem interesse nenhum, não desmedida, porque isso é tolice, mas faz sem interesse nenhum. E o lado da Tumá faz bondade apenas para aparecer, como a gente também viu no primeiro capítulo do Tânia. Isso é a santidade. Agora, por que ele traz justamente o mosquito? O Tânia continua. A explicação é que mesmo um mosquito que ele come e não tira nada. O mosquito, ele consegue absorver o sangue de alguém e ele não deixa nada para o mundo. É um animal que não tem necessidades fisiológicas além de comer. E por isso ele representa a clipá, a impureza mais vulgar que existe. Porque todos os animais, mesmo os piores, é muito complicado falar um animal ruim, quer dizer um animal ruim, não é a opção dele, mas qualquer animal, mesmo um porco que se afunda na lama, alguma coisa ele contribui para o mundo, ele deixa alguma coisa, que você use aquilo para adubo, mas ele deixa algo. O mosquito é pior, ele é inferior, porque ele consome e não dá nada. Ele é exatamente o oposto do que é Kedushá, do que é santidade. E ainda assim, o mosquito ele vem antes de um pecador. Por quê? Porque o mosquito ele faz o que ele é criado para fazer. É interessante isso de vir antes do pecador. Porque se a gente vai pensar bem, o mosquito vem antes de um tzadik, não vem? Na criação do mundo, cronologicamente, o mosquito veio antes do Haman, que é o perverso de Purim, e veio antes de Avraham Avinu. Por que a gente pontua que ele é superior, veio antes do que alguém perverso e não alguém justo? É porque existem esses 2 olhares na Torá. Para um perverso, você fala que você está se gabando, o mosquito nasceu antes que você. Para o pecador, para um tzadik, você fala o contrário. O mundo todo foi criado para você. Então o mundo estava completo quando você apareceu, para você aparecer, para te recepcionar. Então outro olhar, o mosquito veio antes do tzadik, para quê? Para que o tzadik chegasse no mundo completo. Então você pode olhar dos 2 jeitos. E aqui o Tânia está focando no fato de um mosquito vir antes do pecador, que ele é superior. E com certeza, também em relação aos outros animais impuros, que são mais elevados do que o mosquito, e mesmo os animais ruins. Ele fala Hayot Raot, que são as bestas selvagens. Por que isso? Porque nenhuma delas altera a missão dela. Então Deus criou o animal daquele jeito e o animal respeita a sua natureza. E ela cumpre com a mitzvah dela. Quem sabe qual é a mitzvah que os animais têm? Dina, qual é a mitzvah que Deus deu para os animais? Todos os animais. Criar e procriar. Tem uma mitzvah, tem uma coisa mais pontual que o Tânia vai trazer. Quem quiser ler mais para frente. Qual é a mitzvah? Qual é o preceito que Deus deu para os animais? Pro urubu. Não foi só para o peru e o urubu, não. Foi
Não, essa pro urvu é para os animais e para o homem. Tem uma lei que Deus deu para os animais. A fidelidade, os animais são fiéis. Fiéis à própria natureza, muito bem. Mas tem uma lei em relação ao humano. Vamos lá. Então, nenhum animal altera o motivo da sua criação e para que ele foi criado. Então eu vou falar que os animais temem Deus? Temem a Deus? Não. Ele não tem consciência para temer Deus. Mas existe uma frase que fala: mesmo que o animal não vê Deus, o mazal dele, que é o anjo espiritual, ministro celestial desse animal, enxerga Deus. E isso transfere para o animal também um respeito, por assim dizer, a Deus. E qual é a mitzvah dos animais? Como consta em Bereshit, logo no início, o moarachem vechitechem yal kol chayat haaretz. Depois que Adão ele é retirado do paraíso, Deus fala o seguinte, com uma voz angelical e musical. Então Deus fala para o homem, o temor e o teu medo vai estar sobre todos os animais da terra. Nossos sábios explicaram o seguinte, que um animal selvagem, não selvagem, feroz, ele só tem controle sobre o homem se ele enxergar o homem como um animal. Olha só, um animal só tem controle ou não tem medo de um homem se ele enxergar esse homem como outro animal. Como consta na Guemará, que disse Rabi Shimon ben Elazar, que um bebê com um dia de vida, você não precisa cuidar para que ratos não ataquem, se ele está vivo. Agora, mesmo Og Melech HaBashan, o gigante Og, se ele estiver morto, você tem que cuidar dos ratos, das ratazanas. O que quer dizer isso? Um homem morto para um animal, aquilo é uma carcaça. Quando um animal vê um homem vivo, ele encara como algo superior a ele. E aí a pergunta óbvia é, peraí, então Deus deu uma mitzvah para os animais não atacarem seres humanos. E os cachorros na rua, que lá tem pra gente, tem até uma frase que se fala para o cachorro parar de latir, mas e aí? E pessoas atacadas por leões, por ursos, por cobras? Mas por que, então, que eles são... Exato, por que eles são atacados? Porque o animal enxerga eles como um outro animal. Sim, mas no caso do cachorro, desculpa, eu acho que é a maneira dele se expressar, o órgão fonador dele. Não, a gente está falando do latir... para atacar, não o latido onde ele... Estou falando... que a gente vê na Parashá dessa semana passada, a gente deve dar, é muito interessante isso entre parênteses, mas uma carne não kasher, o certo dá para os cachorros comerem. Quando o shochet, ou o açougueiro, tem uma carne não kasher, tem que dar para os cachorros. E se ele não o faz, quando ele falece, ele volta para o mundo, ele volta como um cachorro. Qual é a explicação disso? Qual é a explicação? Tem uma explicação lógica. Porque a Torá ordenou você dá a carne e tarefa para o cachorro no campo. E se você não deu, você roubou dele, você volta como ele. Por que a Torá fala para dar para o cachorro? Porque quando o povo judeu saiu do Egito, nenhum cachorro de guarda latiu para eles. Essa é a frase que a gente fala para os cachorros também pararem de latir, entre outras coisas. Então o que acontece? Quando um cachorro late para alguém ferozmente, é porque ele enxerga aquela pessoa como um animal. Contei aqui uma vez no Kiddush do Shabbat, história de um cara que serviu o exército de Israel por 30 anos, Afi Eitan. Ele se aposentou do exército e resolveu ir pescar. Ele foi para o Alasca. Ele foi com um grupo de amigos, pegaram lá um aviãozinho que deixou eles lá no meio do mato. Maravilhoso. Tem um vídeo dele contando como foi. E o cara que levou eles, chamado Bill, ele falou o seguinte: olha, vocês vão pescar aqui. É lindo, tranquilo. Você só tem que se preocupar, o único perigo que tem aqui é o urso pardo. É verdade?
E o que a gente faz se a gente encontrar um urso pardo? Ele falou, você deve fazer o seguinte, não corre. Bom, então o Bill falou pro Afi o seguinte, o único perigo é o urso pardo. E não adianta correr dele, porque ele corre muito mais rápido que você, na terra ou na água. O que você deve fazer é se virar, olhar muito bem para o urso. Moisés, não adianta correr do urso. Nem subir na árvore, nem nada. Vamos olhar para ele também. Se vira, olha bem para o urso e fala que você é o dono do lugar. Fala, urso, eu sou o dono do lugar e eu vou pescar aqui. A verdade é que se você vê vídeos de urso atacando, a maioria das vezes eles não vêm correndo. Eles estão curiosos. Tá bom. O Afi falou, isso é ridículo, vou falar com o urso, que nem a reação do Moisés. Imagina, vou olhar no urso. Tá bom, aí eles estão lá, cada um no seu canto pescando e dito e feito. Se não acontecesse o seguinte, não ia ter história para contar. Um urso pardo chegou. O Afi escutou, né, ele tem rosnado, ele viu o urso. O que eu vou fazer? O melhor soldado que pudesse ter sido na IDF, lutar com o urso não vai dar. Então ele falou, a única que me resta é fazer o que o Bill falou. Ele virou pro urso e falou, ei, urso, aqui é o meu lugar e eu vou pescar aqui. O urso virou para ele. Não escutou uma voz. Ele repetiu, ei, urso, aqui é meu lugar e eu vou pescar aqui. O urso se levantou, ficou nas duas patas. Já era um urso grande e ficou enorme. E o Afi, talvez tremendo, né? Ei, urso, aqui é meu lugar e eu vou pescar aqui. O urso se virou e foi embora. Foi comer peixe em outro lugar. Baruch Hashem, deu tudo certo. O Bill veio 2 dias depois buscar eles no aviãozinho. E o Afi contou, olha, aconteceu mesmo o que você me falou. E o urso, isso... Como funciona isso? Então o Bill falou, o Bill não judeu, conhece a Torá. Falou, escuta, se você se comporta como um ser humano, o animal vai se comportar como um animal. Se você se impõe, o urso achou estranho, a voz humana não é normal para um animal do meio da mata. Não é, ele não está acostumado. De repente ele vê talvez pedaço de carne, algo que não teme ele, porque não saiu correndo. Se você sai correndo de um animal, isso instiga ele a ir atrás. Você permaneceu firme, olhando nos olhos, e os animais também têm essa sensibilidade de olho no olho, e você falou, você ficou repetindo, o urso tende a te respeitar. Não estou falando que eu vou no meio da mata testar, mas funciona assim, se o homem se comporta como um homem, o animal se comporta como um animal. E por isso, olha só o que o Tânia fala, e por isso os tzadikim, que eles têm o tzelem Elokim, eles têm a imagem de Deus gravada neles, os animais temem eles. Como um exemplo clássico, Daniel na Cova dos Leões. Tinha um rei chamado Darius, que ficou bravo com o Daniel, o profeta, porque ele tinha proibido rezas, e o Daniel rezou, ele pegou e jogou o Daniel na Cova dos Leões, numa jaula que ele tinha, a leões famintos. Ele achou que em 2 segundos, tic-tac, acabou Daniel. E, no entanto, os leões se curvaram para o Daniel e ficaram do lado dele. Por que isso? Porque o animal tem a sensibilidade de quando uma pessoa é espiritualizada. Ele vê Deus. Como um animal vai se voltar contra Deus? Não dá. Então ele tem isso, não só os leões, outros animais também. Toda essa história é bem um entre parênteses que eu achei fascinante. Isso aqui explica uma pergunta que a gente tem na história de Yosef. Yosef era detestado pelos irmãos. E aí, num dado momento, o pai o envia para ver como estão os irmãos, e eles planejam matar o Yosef, e aí vem o Bechor, o primogênito, o Reuven, e fala, não vamos matar ele, não vamos sujar nossas mãos de sangue, vamos jogar ele num poço, sem água, e pronto, deixa ele morrer lá. Qual era a intenção do Reuven? Ir embora com todo mundo, depois voltar e resgatar o Yosef. Porém,
Nesse poço, a Torá atesta, o Rashi atesta, que água não tinha lá, mas tinha cobras e escorpiões. Peraí, Reuven, deixa eu entender. Você está me falando que você quer salvar o Yosef. Em vez dos irmãos matarem ele, você quer jogar ele no meio de cobras e escorpiões? Qual é a lógica? A resposta está aqui. O Yosef era um tzadik. O Yosef tinha a imagem divina estampada nele. Então, quando o Reuven jogou o Yosef lá no poço, ele sabia que as cobras e escorpiões iam atacá-lo. Por quê? Porque os animais não têm livre-arbítrio. Os homens, sim. Então, ele jogou nos animais porque os animais não poderiam atacar o Yosef. Os irmãos, sim, poderiam, porque um homem tem livre-arbítrio. É fascinante isso. Agora a gente entende a lógica que o Reuven tinha em jogar o irmão num poço. Mas ele sabia que ele era um tzadik? Sim, sabia. Era sabido. Ah. Eles tinham medo de que ele fosse um Esav, mas sabe, o pai estudava a Torá com ele o dia inteiro. Quando eu li isso, eu falei, é uma pergunta que eu nunca fiz, mas quando aparece, é forte. Isso explica toda a história. Tem um outro caso interessante, era Avraham Galanti. Uma vez ele pegou um barco de Israel para a Turquia, porque ele arrecadava dinheiro para sustentar os pobres em Israel. E aí eles chegaram no porto, desembarcaram, e as ruas estão todas vazias. Não tem ninguém na rua. De repente ele vê um soldado correndo, falando, se escondam, o que aconteceu? O rei, na Turquia, tinha seu zoológico particular, e sem querer deixaram os leões escaparem. Então tá toda a cidade em alvoroço, todo mundo preocupado em cima dos tetos, porque os leões estão por aí, quem vai prender leões? Hoje em dia você tem dardos, você pode anestesiar eles, matar eles, naquela época com uma espadinha, o que você vai fazer? Tá bom, o Rav Avraham começou a andar pela rua, de repente, o leão. Todo mundo começa a gritar de cima dos tetos, sai, corre, se adianta correr. Mas o leão veio até o Rav Avraham e sentou do lado dele. Aí ele pegou pela orelha do leão e começou a andar. Pouco depois apareceu o segundo leão. A mesma coisa, veio do lado dele, ele pegou a orelha e levou os dois lá para o zoológico do rei. Por quê? De novo, porque se o homem se comporta como um verdadeiro homem, o animal vai respeitar ele. Isso tem a ver muito com o que a gente sempre debateu. Que eu tenho vontades e eu não aguento, voltando ao que é um Benoni. Mas eu tenho minhas tentações e eu não aguento, não consigo me segurar. Isso é um animal. Isso é um animal. O animal ele não tem como ir contra o instinto dele. Ele não tem como. Esse é o desejo dele. O ser humano tem como controlar. Então é isso que o Tânia está trazendo aqui. A gente perceber, somos muito mais do que os animais. E por isso, baseado em tudo que a gente falou, o pecador, aquele transgressor, aquele que fez algo que Deus não quer, mesmo um pecado pequeno, durante a transgressão, ele está afastado da santidade divina. O que é santidade? Falamos, é a unicidade de Deus. Deus é um só. Eu faço algo que Deus não quer, eu estou mostrando com isso que existe algo fora Deus. Isso é idolatria, é tudo que a gente viu muitas vezes. Então, o Tânia está falando que durante a transgressão, eu estou afastado e eu sou pior do que qualquer animal, até mesmo um mosquito. Eu acho que só o que a gente falou até agora é material para pensar mesmo. Isso volta ao que a gente tem falado bastante no Tânia, como que a pessoa ela tem que se enxergar de verdade. Muitas vezes a gente fala que eu caio no pecado porque o pecado é mais forte que eu. Ou eu não consigo. Primeiro que eu tenho uma regra com meus alunos, quando eu dou uma prova, um exercício, eles falam não consegue, eu posso dar 0 na hora. Se você já decretou que você não consegue, não vai conseguir mesmo. Mas o Tânia está querendo mostrar para a gente, então, se eu sentir vontade de pecar, eu tenho que lembrar a minha grandeza, não a minha falha. Ter tentações é parte da grandeza do ser humano. Cair nelas é a falha.
Você tem que pensar, olha quão grandioso eu sou. Toda a criação veio por minha causa. Eu não quero ser comparado com o mosquito, ou ser pior do que o mosquito. Muito bom. Então agora, vimos que a pessoa é pior do que o mosquito. Só que lá para trás, a gente falou da Sotá, daquela mulher adúltera, que faz cálculos, né? Isso não vai me desconectar de Deus, porque ela não está disposta a se desconectar de Deus. Se houver um desafio de idolatria, ela vai passar o desafio bem. Então ela faz um cálculo de que ela não vai se desconectar de Deus. E esse cálculo é o Ruach Shtut, é o espírito de bobagem que afeta ela e faz ela pensar assim. Mas está tão errado isso. Só para seguir a linha do raciocínio que a gente tem falado. Qualquer pecadinho faz a pessoa ser pior do que o mosquito. Mas espera aí. Qualquer pecadinho? Nós falamos que não podemos diferenciar entre um pecado e outro. Tudo é transgressão. Aí a pergunta é, mas espera aí, a Torá também faz isso. A própria Torá diferencia entre pecados. Não? A Torá diz que idolatria, a pessoa deve preferir morrer a cometer idolatria. Adultério, incesto, a pessoa deve morrer do que cometer. Assassinato, a pessoa deve morrer do que cometer. Esses são os 3 pecados capitais. Todos os outros, a pessoa deve cometer o pecado e não morrer por eles. Então se alguém me aponta, Deus nos livre, uma arma e fala, come isso que não é kasher, eu como. Acho que contei aquela história do rabino que foi visitar um amigo gentil, no sentido de não judeu, e esse amigo pôs uma mesa farta para o rabino, peru e porco, isso e aquilo, e o rabino sentou lá, viu tudo aquilo, e não comeu nada. Então o anfitrião falou, poxa, estou te recebendo aqui na minha casa, você não come nada, é uma ofensa. O rabino explicou, amigo, não me leve a mal, mas a única coisa kasher aqui talvez é a maçã que está na boca do porco. O resto, tudo aqui não é kasher. Eu não posso comer o que não é kasher. Aí o anfitrião perguntou, peraí, você nunca pode comer o que não é kasher? Ele falou, não, começou a dar uma aula toda. Não é bem assim. Se eu estiver em perigo de vida, eu posso comer o que não é kasher. Nisso o anfitrião tira uma pistola, ponta na cabeça do rabino e falou, agora tu vai comer. Come aqui um pedaço desse peru. O rabino viu, assustadíssimo. Perigo de vida, pegou um pedaço e comeu. O anfitrião guardou a pistola e falou, tudo bem, eu só estava testando você para ver se o que você falou é real. Aí nisso o rabino responde, poxa, você não podia ter esperado um pouco para tirar a pistola e provar do porco também? Nós não podemos fazer diferença entre transgressões, mas a própria Torá o faz. Como explicamos isso? O Tânia diz o seguinte, isso que perigo de vida empurra todas as outras transgressões. É melhor a pessoa transgredir do que morrer por causa disso. Quer dizer, esse é o cálculo da Torá. Então a Torá diz o seguinte, por que eu posso transgredir? Por que se Deus nos livre, uma pessoa está passando mal no Shabat, eu posso pegar o carro e atender ela? Não só isso, consta na Halachá, e o Maimônides traz que quem deve fazer isso? Vocês têm, aqui na sinagoga é completa, nas outras sinagogas os frequentadores são da Tzalá. Aqui o rabino, o Rambam fala, o Maimônides fala que quem tem que salvar a vida dos outros é o rabino da sinagoga, da comunidade. Por quê? Porque imagina que tem alguém passando muito mal, e eu viro para algum frequentador e falo, vai lá, vai atender. O que a pessoa vai pensar? O rabino não quer transgredir o Shabat, está me mandando fazer isso. Ou eu viro para o não-judeu e falo, vai lá. Porque isso é transgredir o Shabat. Então não, Maimônides fala que quem tem que ir é o rabino, são os líderes da comunidade que tem que ir atender, para mostrar que isso não é Hilul Shabat, isso não é transgredir o Shabat, pelo contrário. Se eu falo, não, mas eu não vou usar carro, eu vou correndo até lá para não transgredir o Shabat, aí sim eu estou violando o Shabat. Porque é parte do Shabat violar ele quando é necessário. É parte da kashrut, do comer kasher, comer não kasher quando é necessário. Eu violo o Shabat
para salvar alguém. Por quê? Qual é a lógica? Então tem a resposta filosófica que nós sempre damos, que a vida está acima de tudo, menos esses 3 pecados capitais, mas aí é que está, isso é uma resposta emocional, algo que nós sentimos. Existe uma resposta lógica, alárquica, fria. Eu estou falando que é fria porque eu sei dos comentários que virão depois que eu falo. A lista tá Por quê? Por que que eu violo? Então aqui traz da Guemará, consta em 2 lugares na Guemará, no Tratado de Shabat e no Tratado de Yomá, disse a Torá, viole por essa pessoa um Shabat para ele poder cumprir os outros. Uma resposta fria. Por que que eu posso sair correndo e violar o Shabat para salvar alguém? Porque se eu não salvar ele, Deus nos livre, ele morre hoje, ele não tem mais Shabat, ele não vai conseguir cumprir nenhum outro Shabat. Então eu violo o Shabat para salvar ele, para ele poder cumprir outros. Eu violo o kasher para poder depois comer kasher. Aí vem uma pergunta óbvia, peraí, a maioria das pessoas que a gente atende na tzalá não são ortodoxas. A resposta é muito simples. Quem sabe um dia ele vai ser. Quem sabe um dia ele vai cumprir o Shabat. Se ele não cumprir, tá bom, eu não violei o meu Shabat. Porque eu foco em um dia ele fazer Shabat.